Boa tarde, professores e turma. Nós somos o grupo B1, composto pela Elisa, Júlia, Lívia, Rafaela, Renata, Bárbara e Beatriz. E hoje nós vamos apresentar o seminário sobre a imunoterapia utilizada no tratamento de reações de hipersensibilidade mediadas por IgE ou hipersensibilidade do tipo 1. Bom, primeiramente eu vou explicar um pouquinho sobre a reação de hipersensibilidade do tipo 1. As reações de hipersensibilidade mediadas por IgE são caracterizadas como distúrbios causados por uma resposta imune excessiva ao antígeno ambiental inócuo, como, por exemplo, poeira, ácaro ou alimentos. Para que o indivíduo manifeste sintomas, ele deve ser exposto ao menos 2 vezes ao antígeno. Por isso, podemos dizer que essas reações apresentam 2 fases. Na primeira fase, ou fase da sensibilização, o indivíduo é exposto pela primeira vez ao antígeno alergênico. Esse antígeno rompe a barreira epitelial das mucosas, sendo capturado por células dendríticas imaturas. Após passarem pelo processo de maturação, essas células irão processá-los e levá-los até o órgão linfóide secundário mais próximo, onde irão apresentar os antígenos a linfócitos T naive. Esses linfócitos serão ativados preferencialmente em linfócitos do tipo T helper 2, devido às toxinas presentes no ambiente no momento da maturação das células dendríticas. Ao mesmo tempo, antígenos proteicos chegam via circulação linfocitária a esse mesmo órgão linfóide secundário, onde irão entrar em contato com linfócitos B naive, ativando-os em células produtoras de IgM. Esses linfócitos B irão cooperar com os linfócitos T helper 2 ativados pelo mesmo antígeno, passando pela mudança de classe na produção de anticorpos e produzindo, assim, anticorpos do tipo IgE, que chegam através da corrente circulatória até o tecido epitelial. Nesse tecido, as moléculas de IgE se ligam às células que apresentam receptores de alta afinidade para elas, como é o caso do receptor Fc em mastócitos. Assim, essas células passam a expressar essas moléculas em suas superfícies, tornando verdadeiras células armadas contra o alérgeno. Na segunda fase, ou na fase de desencadeamento da reação, o indivíduo é reexposto ao antígeno alergênico. Ao entrar no organismo, o antígeno é reconhecido pelas moléculas de IgE presas à superfície dos mastócitos, ligando-se de forma cruzada a esses anticorpos. Essa ligação produz uma série de sinais moleculares intracelulares no mastócito, que leva à sua degranulação e aos sintomas característicos desse tipo de reação. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as principais funções da IgE. Então, ela é uma das classes de anticorpos e possui uma estrutura monomérica, como pode ser vista aqui na figura ao lado, e ela está presente junto ao epitélio. É a imunoglobulina sérica presente em menor quantidade, uma vez que se liga fortemente com receptores de Fc em basófilos e mastócitos, mesmo antes da interação com o antígeno. Ela é responsável pela sensibilização de mastócitos e produção da resposta inflamatória muito rápida. Então, basicamente, o mastócito em repouso contém grânulos com histamina, prostaglandina, leucotrieno, e aí a molécula de IgE se liga fortemente aos mastócitos e acontece uma ligação cruzada de antígenos alérgenos às moléculas de IgE. E aí ocorre a liberação de grânulos com histamina e outros mediadores inflamatórios, levando à inflamação. A IgE também está diretamente relacionada a alergias, né? Basófilos e mastócitos com IgE na sua superfície liberam mediadores inflamatórios com histamina, prostaglandina e leucotrienos, levando a um edema ou inflamação nos tecidos circundantes. E aí essas substâncias iniciam uma cascata de reações que continua a irritar e lesionar os tecidos. E essas reações variam de leve a grave. A IgE também participa em doenças parasitárias por eumintos. Os níveis sorológicos da IgE aumentam nessas doenças parasitárias, então a quantificação desses níveis de IgE auxilia no diagnóstico das infecções parasitárias. Então, basicamente, os eosinófilos eles têm receptores de Fc para IgE e a ligação de eosinófilos a eumintos cobertos por IgE resulta na morte do parasita. E, por fim, a IgE também participa da sensibilização para a morte por células NK, um processo que chama citotoxicidade celular dependente de anticorpos, que é ADCC. Rinite alérgica. A rinite alérgica é definida como uma inflamação da mucosa nasal induzida pela exposição a alérgenos que, após sensibilização, desencadeiam uma resposta inflamatória mediada por macrófagos armados com imunoglobulina E, que pode resultar em sintomas crônicos ou recorrentes. Os principais sintomas são rinorreia aquosa, obstrução e prurido nasal, espirros e sintomas oculares. O diagnóstico é facilmente feito por meio de avaliação clínica e, ocasionalmente, são utilizados testes complementares. O tratamento é feito por meio de lavagem nasal, anti-histamínicos, descongestionantes e corticoides nasais.
A dermatite atópica é uma doença inflamatória crônica da pele com patogênese complexa que envolve susceptibilidade genética, fatores ambientais como alimentos, alérgenos transportados pelo ar, colonização da pele por Staphylococcus aureus, produtos tópicos, sudorese e tecidos ásperos, e disfunção imunológica da barreira epidérmica, diminuição de cerâmidas e dos peptídeos antimicrobianos e aumento da perda de água transepidérmica, que aumenta a penetração de irritantes, alérgenos ambientais e micróbios. No viés da imunopatologia, a dermatite atópica é uma doença inflamatória desencadeada por aptenos e mediada por células T. Os aptenos são pequenas moléculas reativas, que não são imunogênicos por si, mas que se ligam a peptídeos e proteínas teciduais, passando a ser reconhecidos pelo sistema imune. Essa doença ocorre como consequência de uma cascata de processos físico-químicos e imunes, que podem ser didaticamente divididos em duas fases, de indução, também chamada de aferente, e de elicitação ou aferente. A fase de indução envolve todos os processos, desde o contato com o alérgeno até o desenvolvimento da sensibilização. A elicitação inicia-se após o contato com o apteno, indivíduo previamente sensibilizado e resulta na doença. Os principais sintomas são lesões de pele, que vão desde o leve eritema até a grave liquenificação. Nas doenças agudas, predominam as citocinas T helper 2, enquanto nas lesões crônicas estão presentes as citocinas da T helper 1. O diagnóstico é feito principalmente por avaliação clínica e alguns testes complementares. O tratamento é feito por medidas para aliviar a coceira, às vezes corticosteroides, medicamentos moduladores do sistema imunológico ou terapia com luz UV. A asma brônquica é uma doença caracterizada por inflamação difusa das vias respiratórias, desencadeada por diversos estímulos deflagradores que resultam em broncoconstrição parcial ou completa. Os principais sintomas são broncoconstrição, edema e inflação das vias respiratórias, taquipneia, taquicardia e utilização da musculatura acessória. O desenvolvimento de asma tem múltiplos fatores e depende de interações entre múltiplos genes suscetíveis. Estima-se que mais de 100 genes de susceptibilidade à asma foram descritos, e muitos pertencem à ampla categoria de células T helper tipo 2, associada a fatores ambientais, como exposição a alergênios, dieta e fatores perinatais. Células T helper 2 sintetizam citocinas que participam do processo celular de elaboração de IgE, maturação e ativação de mastócitos e basófilos, infiltração de eosinófilos via IL-5 e atração de outros tipos de TCD4 e neutrófilos. Esse conjunto de células forma um infiltrado inflamatório extenso no epitélio e na musculatura lisa das vias respiratórias, levando ao remodelamento dessa. A hipertrofia da musculatura lisa obstrui as vias respiratórias e aumenta a reatividade a alergênios e irritantes. O diagnóstico é feito principalmente por avaliação clínica, entre outros testes descritos. O tratamento é feito por meio do controle dos fatores deflagradores, terapia com corticoides e monitoramento e orientação do paciente. A questão proposta agora é a seguinte: o que é a imunoterapia ou dessensibilização? A imunoterapia alergênica consiste na exposição do paciente a alergenos específicos em doses gradualmente crescentes. A administração da imunoterapia pode ocorrer por meio do método injetável, que é o método mais comum, ou por meio da via sublingual. Ela tem atuação no sistema imune e possibilita o desenvolvimento de uma resposta imunológica de tolerância aos alergenos específicos que a compõem. Com isso, ocorre redução da utilização de medicamentos pelo paciente que apresenta a doença e também ocorre redução dos sintomas que o paciente manifesta em relação a ela. Essa estratégia terapêutica é capaz de induzir a melhora da patologia e até mesmo a remissão dela, assim como prevenir o seu agravamento ou o surgimento de novas sensibilizações. A imunoterapia ela possui efeitos duradouros mesmo após a sua suspensão. Em relação ao tratamento, na fase inicial ou na fase de indução, são administradas pequenas doses do alergeno específicos e elas são aumentadas progressivamente com base na sensibilidade individual de cada paciente. As doses iniciais podem ocorrer de 1 a 2 vezes por semana, até atingir a dose de manutenção, que pode ser alcançada em aproximadamente 3 meses. A dose de manutenção consiste em aplicações de doses de reforço com intervalos que podem variar de 2 a 6 semanas, por um período de 3 a 5 anos, pois depende da relação dose-resposta que é manifestado por cada paciente também. Uma das principais barreiras ou limitações para o sucesso do tratamento com a imunoterapia é o fato de que, normalmente, os pacientes hipersensíveis costumam ser alérgicos a mais de um tipo de substância, dificultando, assim, a identificação do alergeno candidato à composição da imunoterapia. As principais atuações da imunoterapia. Ela é muito utilizada nas alergias respiratórias, principalmente para rinite e asma.
Na rinite alérgena, ela atua nos pólens, pelo de animais e ácaros, que são os alérgenos mais comuns. E em 2016, um estudo feito pela Faculdade de Medicina de Jundiaí mostrou que 80% dos pacientes testados, os sintomas desapareceram. A imunoterapia também é utilizada em picadas de insetos, principalmente para vespas, abelhas e formigas. E a imunoterapia para picada de insetos foi um dos temas no 43º Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia. A imunoterapia na alergia alimentar ocorre de forma que o paciente recebe quantidades pequenas do alimento que vai desencadear a alergia. Essas porções progridem até que ele desensibilize o alérgeno. Por conta disso, existe muito risco de reação. E para tentar evitar isso, reduzir esse risco, surge a imunoterapia epicutânea, que é feita por adesivo em um tempo crescente de contato e tem uma reação apenas local. Agora, a gente vai falar um pouco dos mecanismos de atenuação da imunoterapia para controlar a hipersensibilidade. Para fins didáticos, a gente dividiu as atuações da imunoterapia em alterações precoces, alterações intermediárias e alterações tardias. Mas é importante ressaltar que todo mecanismo da imunoterapia tem como base a indução das células T regulatórias, suprimindo células T efetoras. Vamos começar explicando, primeiro, as alterações precoces e a dessensibilização de mastócitos e basófilos. Após as primeiras ingestões de imunoterapia, já se observa um declínio na degranulação dos mastócitos e basófilos, apesar dos níveis aumentados de IgE específica. Uma das explicações possíveis seria o rápido aumento dos receptores de histamina do tipo 2 já nas primeiras 6 horas da fase de indução da imunoterapia. Os receptores tipo 2 estão envolvidos na resposta imune tolerogênica. Ao se ligar aos receptores H2 nas células dendríticas imaturas, a histamina reduz a capacidade de apresentação de antígenos e aumenta a IL-10, aumentando assim a capacidade supressora das células T regulatórias. Aqui nessa imagem é possível ter uma visão mais geral do que acontece. Então, enquanto os receptores de histamina H1, H3 e H4 possuem propriedades pró-inflamatórias, ativando as células da inflamação, os receptores H2, como já foi dito, contribuem para a redução da liberação de mediadores de mastócitos e basófilos, reduzem a capacidade de apresentação de antígeno, diminuem a produção de IL-12, aumentam o IL-10 e aumentam a capacidade supressora das células T regulatórias. Agora, a gente vai para uma visão mais voltada para as células apresentadoras de antígeno. Então, a imunoterapia também é responsável pela indução de células dendríticas reguladoras, responsáveis pela ativação de células Treg, produtoras de IL-10 e TGF-beta. Consequentemente, observa-se a inibição de células dendríticas tipo 1 e 2, responsáveis pela diferenciação de TH1 e TH2, respectivamente. Na imagem, a gente observa a diferenciação de células dendríticas imaturas. As células dendríticas imaturas diferenciam-se em tipo 1, tipo 2 e tipo regulador, dependendo do estímulo. Na presença de alérgenos e aumentos, predomina a população tipo 2, responsável por ativar TH2. Peptídeos bacterianos, como o LPS, ativam a população tipo 1 e, consequentemente, TH1. A imunoterapia aumenta as células dendríticas reguladoras e Treg. Agora, falando sobre as alterações intermediárias, a primeira que vale destacar consiste na alteração das células T, caracterizada então pela diminuição de células T tipo helper 2 e aumento de células T regulatórias. Após alguns meses de imunoterapia, é possível observar um aumento de níveis séricos de interleucina 2, que é responsável pela manutenção de células T regulatórias. Esse mecanismo se dá porque as células T naive possuem em sua superfície moléculas CD25, que atuam como receptores para a interleucina 2. Com a ligação dessa interleucina com esse receptor, ocorre a ativação do fator nuclear FOXP3, que determina a diferenciação para a célula Treg. Então, como consequência, é possível observar um aumento de células T regulatórias, cujas funções são de supressão de células T efetoras, além da produção de IL-10 e TGF-beta. Também pode-se observar uma diminuição de níveis séricos de interleucina 4 e interleucina 9, responsáveis pela diferenciação e aumento da atividade de células T helper do tipo 2, respectivamente. Dessa forma, ocorre também uma diminuição das células do tipo T helper 2, que seriam responsáveis pela produção de interleucina 4 e, consequentemente, produção dos anticorpos do tipo IgE.
Aqui, a gente deixou um esquema com uma visão mais geral do que vai acontecer durante essa fase com as alterações descritas. Então, de forma geral, a ação das células T regulatórias diminui a atividade das células inflamatórias, aumenta a produção de IgG4, diminui a produção de IgE, atua na migração de células T helper do tipo 2, uma vez que realiza a supressão das demais células T efetoras, além de participar da produção de interleucina 10. Nesse slide, a gente deixou listadas as ações da interleucina 10 na imunoterapia em mais detalhes, para quem quiser dar uma olhada melhor depois. E seguindo essa mesma ideia, aqui a gente deixou listadas as ações do TGF-beta na imunoterapia, para quem quiser também dar uma olhada melhor depois. Nas alterações intermediárias, também ocorre redução do número de eosinófilos e mediadores. Então, durante a imunoterapia, ocorre redução dos níveis séricos de eosinófilos e proteínas catiônicas e eosinofílicas, assim como a redução de fatores quimiotáticos para eosinófilos e neutrófilos. A IL-10 diminui a função e atividade dos eosinófilos, além de suprimir a produção da IL-5 pela célula TH2. Também ocorre a regulação das células linfóides inatas. A imunoterapia regula as ELCs, diminuindo o número de LC2. As células linfóides inatas do tipo 2 diferem dos linfócitos TH2 por não apresentarem receptor da célula T específico. São capazes de produzir grandes quantidades de L5 e L13, porém pequenas quantidades de L4. Assim como os linfócitos TH2, sua diferenciação depende da IL-25, IL-31 e IL-33 e a linfopoetina do estroma tímico. Por fim, vamos abordar as alterações tardias. Em primeiro lugar, nesse slide, vamos falar sobre as alterações nos linfócitos B e produção de anticorpos, ou seja, o aumento das células B reguladoras observado em um período mais longo após o início da imunoterapia. O aumento dessas células promove diferentes resultados imunológicos favoráveis ao efeito do tratamento, entre eles a inibição da diferenciação das células TCD4 em células T efetoras, a participação na liberação de interleucina 10, cujos benefícios já foram descritos, e na presença de L4, juntamente com a interleucina 10, realiza a produção de IgG4 em vez de IgE. Esse último fator é importante, pois, uma vez que ambos os anticorpos possuem o mesmo sítio de ligação em mastócitos e basófilos, há uma preferência pela ligação com IgG4. Havendo uma menor quantidade de ligações com IgE, a degranulação de mastócitos e basófilos é inibida e, dessa forma, o indivíduo deixa de apresentar a sintomatologia. Para que a imunoterapia apresente sua eficácia de tratamento, é necessário que a fase tardia da hipersensibilização seja também suprimida. Para isso, deve-se considerar todas as alterações descritas anteriormente, uma vez que, nessa fase, concentra-se a atuação de eosinófilos e células T efetoras, cuja supressão das atividades já foram descritas. Aqui no final eu vou comentar um pouco sobre as atualidades relacionadas à imunoterapia. E aqui a gente tem um artigo que descreveu alguns ensaios clínicos que vêm sendo feitos para otimizar a terapêutica da imunoterapia. Então, primeiro, o autor analisou os tratamentos atuais, para as doenças alérgicas, que incluem a utilização de corticosteroides, antihistamínicos, fármacos que inibem o fluxo de cálcio, antileucotrienos e a imunoterapia com alérgeno, que é a dessensibilização, E apesar desses tratamentos permitirem o controle da maioria das doenças, alguns apresentam eventos adversos, ou algumas alterações inflamatórias que são resistentes à terapêutica. O aparecimento dessas reações adversas incentivou a realização de estudos randomizados para reduzir esses índices. Daí, nesses estudos foi descrita a utilização conjunta da dessensibilização com alguns imunobiológicos, sempre visando aumentar a eficácia e permitir a aplicação da imunoterapia em doentes de alto risco. Atualmente, a maioria dos ensaios que avaliam essa atuação conjunta durante a fase pré-imunoterápica, durante o aumento de dose ou nos períodos sazonais, estão praticamente limitados ao omalizumab, que é um anti-IgE. Esse primeiro estudo avaliou o impacto do omalizumab na imunoterapia em doentes com rinite alérgica à ambrosia. O imunobiológico foi administrado 16 semanas antes do início da imunoterapia e continuado por mais 3 semanas. Os resultados mostraram um decréscimo de 40% dos eventos adversos e 78% de diminuição das reações anafiláticas, quando comparado ao grupo com apenas a dessensibilização. Em outro ensaio aqui, com crianças com rinite alérgica, a adição de omalizumab também melhorou a eficácia da imunoterapia em relação à dessensibilização isolada, porque otimizou a redução dos sintomas da rinite e reduziu o risco de reações sistêmicas. Já esse terceiro ensaio investigou a combinação do omalizumab juntamente com a imunoterapia para 3 diferentes alérgenos,
que são os pelos de cão, de gato ou ácaros, em 248 doentes asmáticos. O imunobiológico também foi administrado 16 semanas antes e durante as 3 primeiras semanas da imunoterapia, tendo como resultado, então, que a terapia conjunta apresentou menos eventos adversos respiratórios e taxas de rinite alérgica sazonal bem menores. Além disso, os doentes que atingiram a dose de manutenção foi maior no grupo que recebeu o omalizumab. Bom, a gente finaliza aqui o nosso seminário e muito obrigada pela atenção aí de todos. E essas aqui foram as referências que a gente usou para o nosso seminário. Obrigada.